Sobre a reforma protestante, já que o Elsen acabou dando o gancho aí pra gente falar, é, é interessante a gente observar o seguinte: os protestantes em geral, pelo menos ali no século XVI, como eu disse, os reformadores eles não vão ter uma condenação explícita a essa instituição, eles acabam seguindo ali uma posição agostiniana, mas mais para o fim do século XVI, você tem um incidente que ficou marcado, inclusive, na história desses movimentos, que é um incidente de Middelburg. Incidente de Middelburg. Esse incidente acontece nos Países Baixos. Basicamente, o que a gente teve foi um navio negreiro que ele acabou atracando nessa cidade dos Países Baixos. E as autoridades da cidade entenderam o seguinte: eles entenderam que não havia a possibilidade, é o que se chama de princípio do solo livre, que uma vez que uma pessoa, ainda que ela seja escrava no seu estado de origem, quando ela toca o solo de uma nação que não pratica a escravidão na sua metrópole, ela automaticamente se torna uma pessoa livre. Então foi justamente o que aconteceu. A gente teve um navio de escravos, provavelmente de traficantes de escravos, com algumas dezenas, acho que mais de uma centena de escravos. Eles atracam nesse porto holandês e as autoridades da cidade definem então que aquelas pessoas não poderiam continuar sendo escravas, que elas deveriam ser libertas. Isso acabou oferecendo um incidente muito interessante na história para o movimento abolicionista, inclusive. Então, os protestantes, ali no final do século XV, início do século XVI, eles eram, em geral, contrários à escravidão. É o que o autor, o Alec Reed, vai afirmar. Eles eram, em geral, contrários à escravidão. Inclusive, quando começa o processo, a gente tem que lembrar que a colonização por países protestantes, por exemplo, como os ingleses e os holandeses, ela é mais tardia. A colonização começa com as nações católicas, Portugal e Espanha. Esses países protestantes, quando eles começam o processo de colonização, no início, eles não vão usar mão de obra escrava. Eles, em geral, vão usar mão de obra livre, ou então eles vão adotar um sistema em que o cara trabalhava durante um determinado período para depois obter a propriedade da terra onde ele estava trabalhando. Isso foi muito aplicado, por exemplo, na América do Norte, no início da colonização. Mas, em geral, você não tinha a atuação de mão de obra escrava. O que esse autor afirma também, que para mim até foi algo que até então não era do meu conhecimento, é que o protestantismo em geral, nesse período da história, ele era contrário à escravidão. Inclusive, ele cita o Sínodo de Dort, e ele interpreta um cano do Sínodo de Dort, para quem é das disputas entre calvinistas e arminianos vai saber bem, né? O que é o Sínodo de Dort? Foi um sínodo da Igreja Reformada Holandesa que estabeleceu os 5 pontos do calvinismo. O Sínodo de Dort ele tem um cânone que muitos interpretaram da seguinte forma: se uma pessoa escravizada fosse batizada cristã, ela automaticamente deveria ser libertada. Ela não poderia continuar tendo status de escravo. Inclusive, você teve nos Estados Unidos, no século XVII, o caso de uma escrava que, após ser batizada, ela entrou no tribunal com uma ação pedindo a sua libertação. E o tribunal concedeu essa liberdade a ela. Obviamente que os senhores de escravos não ficaram parados e depois disso eles acabaram criando leis para não permitir que isso acontecesse, né? Que o batismo fosse uma forma de emancipação. Mas isso acabou acontecendo. Porém, aí vem a parte triste da história, né? Como essas potências protestantes, a Grã-Bretanha, os Países Baixos, estavam ali disputando territórios, disputando economicamente com potências escravagistas, os incentivos econômicos acabaram fazendo com que eles também adotassem a mão de obra escrava, e aí a mão de obra escrava se tornou generalizada, especialmente no sul dos Estados Unidos, né? Também ali em algumas ilhas caribenhas também, né? Em outros territórios também dominados pelas companhias holandesas. Ou seja, isso eu acho que fica de uma lição para a gente como cristão. Porque a gente vê muito hoje, por exemplo, no mundo da internet, esses argumentos anarcocapitalistas libertários que acham que você pode, muitas vezes, reduzir todas as questões morais a uma questão utilitária. Você pode usar um argumento utilitarista econômico para definir todas as questões morais. E muitas vezes, ao longo da história, estruturas pecaminosas como essa, elas eram, de alguma forma, incentivadas pelo ganho econômico. Então a gente não pode fazer da moral cristã uma serva absoluta da economia. Ou seja, nem sempre tudo que é bom para a economia quer dizer que é aquilo que um cristão deve endossar. Eu já vi, por exemplo, alguns argumentos de pessoas defensoras do aborto, tem até um estudo sobre isso, defendendo que a descriminalização do aborto, de alguma forma, melhora o status econômico de um país, ou que traz desenvolvimento econômico, né? Obviamente, como cristão, ainda que isso fosse verdade, eu tenho lá minhas dúvidas, mas ainda que isso fosse verdade, a gente jamais deve aceitar qualquer tipo de aberração moral, porque ela é, de alguma forma, economicamente rentável. Mas foi isso que aconteceu, né? Essas colônias,
elas acabaram, esses países protestantes acabaram, de alguma forma, adotando o escravagismo. Porém, a parte que não é contada da história, que muitas vezes acho que nós protestantes acabamos ignorando, e que é importante a gente lembrar, às vezes a gente tem uma certa resistência ao catolicismo com a questão da relação do católico com os santos, e a gente acaba esquecendo, por exemplo, dos homens, dos heróis da nossa fé, das pessoas que realmente se abnegaram para pregar o evangelho e, como uma aplicação do evangelho, lutar por uma sociedade mais justa, muitas vezes até mesmo perderam suas próprias vidas. O fato que é trazido por esses historiadores, até mesmo o historiador católico também, é que o abolicionismo foi um movimento majoritariamente anglófono, ou seja, ele foi um movimento que teve o seu epicentro na Inglaterra e nos Estados Unidos, religioso e protestante. O abolicionismo, ele contou com seus primeiros apoiadores, o primeiro movimento organizado contra a escravidão, o primeiro manifesto contrário a essa instituição, foi feito pelos Quakers, na Pensilvânia, no estado dos Estados Unidos, em 1688. Ou seja, ali no fim do século XVII, a gente tem o primeiro manifesto de um grupo organizado contra e a favor da luta abolicionista. Para quem não sabe, os Quakers, acho que todo mundo lembra daquele pacote de aveia. Sabe o pacote de aveia que tinha um homem com um chapelão assim? Então, aquele cara ali é um Quaker. Era um movimento protestante que tinha esses ideais de fraternidade, né? Era um movimento protestante bastante humanista. Eu só queria fazer um outro parênteses aqui, que eu acho que é importante a gente fazer um link com a política. Hoje em dia, muita gente associa a pauta de direitos humanos a uma pauta esquerdista, né? Graças, muitas vezes, a essa direita que a gente tem hoje aí, né? Que muitas vezes acaba cedendo muito fácil, acaba entregando de bandeja essa pauta dos direitos humanos para movimentos progressistas e movimentos de esquerda. Mas a pauta de direitos humanos, gente, é uma pauta intrinsecamente cristã. A ideia de que o homem tem direitos inalienáveis, ela foi criada e ela foi fundada por movimentos que afirmavam que, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como nós somos uma criação especial divina, disso se segue que, independentemente do nosso status social, econômico, religioso, étnico, nós temos direitos inalienáveis, porque esses direitos foram nos dados pelo próprio Deus. Então a gente tem os Quakers que dão o ponto de partida, e ao longo do século XVIII a gente vai ter também muitos metodistas, né, bastante engajados nesse movimento. Inclusive um deles, que é bastante conhecido, é um teólogo que eu gosto bastante, admiro muito a vida dele principalmente. Eu já li uma biografia do John Wesley, eu acho ele um homem especialmente inspirador, se alguém puder, leia sobre ele. E o John Wesley foi um pastor metodista, e ele foi extremamente engajado na luta abolicionista. Não só se engajou, como ele influenciou outras pessoas. Você tem, por exemplo, o John Milton, que também era um pastor da igreja anglicana, e eu acho que todo mundo conhece aquela música Amazing Grace, que é uma música bastante conhecida. Então, essa música Amazing Grace... Amazing Grace, how sweet that song. Essa aí, né? Exatamente. Eu não tenho coragem de cantar, por isso que eu só falo o nome da música. Bonita, cara. Eu sou muito desafinado. Então, essa música foi composta por John Milton, e John Milton ele era capitão de um navio escravagista. Ele era um mercador de escravos. Ele se converte ao cristianismo e ele adquire uma consciência tão forte do quão pecaminoso era aquela instituição, que ele passa a ser um dos grandes abolicionistas da Inglaterra. Então a gente vê como o evangelho é uma mensagem viva. O evangelho não é uma mensagem que fica apenas numa teoria dentro de quatro paredes. Ela é uma mensagem também que tem um impacto social. É interessante que esses abolicionistas, eles se inspiraram muito nas palavras de Paulo, por exemplo, na carta aos Gálatas, em que Paulo diz que agora todos somos um em Cristo Jesus e que não há mais livre e nem escravo, né? Eles se baseiam também no que a gente chama da regra de ouro, né? As palavras de Jesus, em que Jesus fala no Evangelho, né? Faça aos outros aquilo que você queria que fosse feito a você. Então, o movimento abolicionista, gente, é difícil a gente exagerar o quão profundamente religioso ele foi, o quão profundamente influenciado pelo cristianismo. Eles eram muito inspirados também pelo que a gente chama de profetismo hebraico. O que é o profetismo hebraico? Os profetas ali da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, eles eram, se você ler, por exemplo, Isaías, Jeremias, Amós, Ageu, você vai ver muitas denúncias de opressão a grupos marginalizados. Opressão ao pobre, opressão à viúva, opressão aos estrangeiros, né? Opressão aos órfãos. Por isso que até mesmo no Novo Testamento a gente vê uma preocupação especial
por exemplo, com essas categorias de pessoas, porque eram pessoas marginalizadas. Então, esses abolicionistas, como John Milton, como John Wesley, outros que foram extremamente importantes no parlamento britânico, por exemplo, como William Wilberforce, ele foi uma das vozes mais vociferantes, mais influentes no parlamento britânico para fazer com que a Inglaterra, por exemplo, abolisse o tráfico. Né? Você tem o Clarkson também, que foi... Todos eles eram... Clarkson, inclusive, era um diácono da igreja anglicana. Todos eles eram profundamente religiosos, protestantes, e a mensagem deles contra a escravidão, eles faziam campanhas, eles distribuíam panfletos, igual hoje a gente faz distribuindo panfleto na rua para evangelizar pessoas. Eles fizeram campanhas, distribuíam panfletos mostrando como aquela instituição era contrária ao espírito do evangelho. Por isso que uma coisa que a gente vê hoje muito sendo dita é uma tentativa de reduzir o movimento abolicionista apenas a uma questão econômica. Muita gente fala isso, né? Ah, não, a Inglaterra ela só decidiu abolir porque era do interesse econômico inglês. Porém, nós temos uma série de historiadores que vão mostrar, por exemplo, que nesse período da história que a gente está analisando, no século XVIII, o tráfico negreiro estava no seu auge e ele era profundamente lucrativo para a Inglaterra. Né? O que aconteceu, embora a gente não possa nunca afirmar que argumentos econômicos não tiveram nenhum papel, mas o que aconteceu foi, de fato, uma profunda mudança de consciência moral. Inclusive, teve um fato bastante interessante que deu, né, que criou uma chama para que as pessoas cada dia mais se voltassem para a abolição, foi o fato de um navio negreiro, se eu não me engano, ele estava com 150 escravos, e o comandante do navio, ele fez o seguinte: ele afogou os escravos, fez o navio naufragar, só para que ele depois pudesse reclamar o seguro do navio. Ou seja, ele basicamente estava fazendo uma fraude. E nesse processo de de realizar uma fraude, o que ele fez? Afogou 150 vidas humanas. Isso criou um caos social na Inglaterra, isso criou um estado de revolta tão grande que isso acabou inflamando o movimento abolicionista. Então, até hoje, muita gente coloca esse fato como um fato que, de fato, inflamou de tal forma que, óbvio que isso não aconteceu da noite para o dia, mas isso fez com que o parlamento britânico acabasse em 1807 abolindo o tráfico. Então, a gente teve assim uma participação de homens e mulheres que muitas vezes perderam bens com isso. Nós temos, por exemplo, casos de pessoas que se converteram ao cristianismo e eram donos de escravos e libertavam seus escravos e emancipavam seus escravos. Obviamente, gente, mais uma vez, a gente não pode negar a história. Da mesma forma que você teve movimentos religiosos protestantes que foram os principais atores da abolição, você também teve movimentos religiosos protestantes que procuraram, de alguma forma, justificar teologicamente essa instituição, especialmente no sul dos Estados Unidos. As igrejas do sul dos Estados Unidos tendiam a ter uma posição mais pró-escravocrata. Mas foi como eu falei no começo, né, Bruno? A gente, pelo menos, nós que dependemos da apologética protestante, a gente não arroga para si o termo infalível, mas nós somos inerrantes. O que a nossa igreja fez é correto, era aquilo que Deus queria, igual os apologistas católicos fazem. Isso nos diferencia deles, porque eles têm que ficar mudando a história para poder justificar que a igreja deles é a mesma, continua sendo, e o que a igreja faz não está errado. A gente admite, tem um monte de falha no protestantismo. Tem erros, tem coisas que foram cometidas. Isso a gente não tem esse problema de dizer, a gente é infalível, não tem isso. Eu vou até aproveitar a reflexão teológica do Helsen, e o que ele falou é basicamente o que eu ia falar, e eu vou trazer aqui a citação do autor Alec Ride, que ele fala justamente sobre isso. Né? Ele tem ali no capítulo final dele sobre a escravidão, ele vai justamente fazer uma reflexão por que o mundo protestante aboliu primeiro a escravidão, por que os protestantes, por exemplo, foram muito mais ativos nessa luta abolicionista do que os católicos. Né? A gente tem alguns fatos, por exemplo, o primeiro país do mundo a abolir o tráfico negreiro foi a Dinamarca, país protestante no final do século XVIII. Né? A gente tem um estado americano, o estado de Vermont, que durante um breve período ali no final do século XVIII, ele foi uma república. E essa república tinha uma constituição. E essa constituição era contra a escravidão. A gente tem ali a primeira constituição do mundo, da história, a ser contrária à escravidão. Assim como eu já falei, o primeiro movimento organizado a ter um manifesto contrário à escravidão foi dos Quakers, em 1688. Vocês vejam como às vezes a luta é ingrata, né? Os caras começaram a lutar contra isso em 1688 e os primeiros resultados institucionais só foram acontecer em 1807. Isso é para trazer uma reflexão para a gente. Né? Muitas vezes a nossa missão ela só vai trazer frutos visíveis e palpáveis talvez depois da nossa morte.
talvez a gente não esteja mais nem aqui. Mas como a gente faz isso para o Senhor, a gente tem a esperança de que a verdade do evangelho ela pode ecoar por séculos, embora a gente às vezes nem perceba, mas ela vai alcançar. E você tem então esse fato que o Helsen trouxe, e eu queria trazer a citação desse autor. Ele diz o seguinte: igrejas que afirmam definir doutrina de forma autoritativa, ele está falando da Igreja Católica. Igrejas que afirmam definir doutrina de forma autoritativa não conseguem admitir facilmente que cometeram erros. Para os protestantes, porém, isso vem com mais naturalidade. Mesmo protestantes instintivamente conservadores sabem que ser pecador significa ser falível. Eles estão dispostos a abandonar interpretações queridas da Bíblia, se necessário. Então, dentre outras razões, eu não quero ser reducionista, mas eu acho que uma razão importante para o mundo protestante ter abolido essa instituição e ter se engajado na abolição dessa escravidão, dessa instituição diferente do mundo católico, foi justamente isso. É uma questão de paradigmas. Como a Igreja Católica arroga para si a infalibilidade, e a gente vê, por exemplo, apologistas católicos que hoje afirmam isso, e na época, como o Bossuet, que eu já citei, é também bastante profílico nesse sentido, eles dizem que a Igreja é uma mestra absoluta da moral. A Igreja é o farol da humanidade. Se você deseja estar certo sobre uma controvérsia, olhe para a Igreja. Você vê vídeos na internet aos montes falando isso. Apenas siga o que a Igreja ensina. Você não precisa nem pensar, você não pode ir contra a autoridade da Igreja. Né? E a gente tem que lembrar que esse é um período da história que não tinha, por exemplo, desenvolvimento da doutrina na Igreja Católica. A noção de desenvolvimento da doutrina é algo extremamente recente na Igreja Católica. É algo do final do século XX para o século XXI. Para eles, a verdade católica é aquilo que sempre foi crido. Né? Então, se algo era tradicional, era muito impensável para essas pessoas, e até hoje é muito impensável para muitos católicos, pensar que algo tradicional que a igreja sempre ensinou, que a igreja de alguma forma abraçou durante séculos, não dá para acreditar que a igreja pode estar errada. Só que o protestantismo ele tem um paradigma diferente. O protestantismo ele entende que as instituições elas podem falhar. O protestantismo ele tem um chamado, ele tem uma chama interna no sentido de que nós sempre precisamos estar voltando para a palavra. A gente sempre tem que estar voltando para a revelação. Aquele lema que muitos reformados usam, né? Igreja reformada sempre se reformando. As instituições, elas são humanas e elas tendem naturalmente a se corromper. E se a gente não tiver um chamado constante à reforma, a um olhar para um passado, a muitas vezes nos libertarmos de interpretações e de elementos que foram, de alguma forma, absorvidos pela fé cristã ao longo da história, se a gente não tiver esse chamado constante, a gente acaba absorvendo muitas coisas e a gente acaba obscurecendo a chama do evangelho. Então é justamente por causa desse paradigma que foi possível que surgisse em países protestantes movimentos que, embora estejamos falando de uma instituição que fosse tão antiga, quase tão antiga quanto a humanidade, eles falaram, não, à luz do evangelho, à luz dos princípios que Cristo ensinou, à luz do que Paulo ensinou, essas instituições precisam ser reformadas, elas precisam ser abolidas, porque elas não são compatíveis com o espírito do evangelho de Cristo. Então, essa diferença de paradigma, gente, é muito importante. Por isso que eu concordo com o Helsen. Se a gente não tivesse tido uma reforma protestante, se a gente nunca tivesse nos desgarrado dessa noção de uma igreja infalível, de uma igreja que, quando define alguma questão de moral, não pode ser criticada, não pode ser resistida. Até porque provavelmente a gente não teria nem liberdade para isso. Provavelmente hoje, essa instituição perversa ainda seria considerada normal, assim como ela foi considerada normal praticamente ao longo de todo o período da história humana. Eu acho que o cristianismo, principalmente o... não, deixa eu falar. Ah. Eu não estava achando que eu estava procurando no lugar errado. Mas é o seguinte, inclusive é uma citação do autor católico que eu falei, né, que ele diz o seguinte: uma semana antes de sua própria morte, em 1791, Wesley expressou seu senso de missão que Deus havia dado ao Wilberforce. Então, o John Wesley, como eu falei, era um pastor metodista, ele foi um grande agitador do movimento abolicionista, e o Wilberforce era o braço político desse movimento, né, porque ele tinha uma cadeira no parlamento britânico e ele fazia esse papel de representatividade política. E é interessante que o Wesley manda essa carta para o Wilberforce, que eram amigos de longa data, né? Inclusive, se eu não me engano, o Wilberforce se converteu à causa abolicionista graças ao Wesley, ouvindo as pregações do Wesley. E o Wesley disse o seguinte:
A menos que o poder divino tenha levantado para ser como Atanásio contra o mundo, não vejo como você poderá levar adiante sua gloriosa empreitada ao se opor àquela execrável vileza que é o escândalo da região, da Inglaterra e da natureza humana. Está falando aqui da escravidão. Aí ele continua. Prossiga em nome de Deus e no poder de sua força, até que até mesmo a escravidão americana, mais vil que já se viu ao sol, desapareça diante dela. Ou seja, isso aqui foi um chamado que ele fez para o Wilberforce uma semana antes de ele morrer. Lembrando que ele usa essa expressão Atanásio contra o mundo, gente. Atanásio é o pai da igreja do século IV, que defendeu a fé trinitária contra os arianos, contra aqueles que negavam a divindade de Jesus. E essa expressão Atanásio contra o mundo surgiu porque houve um período no século IV em que havia um imperador que era simpático ao arianismo e ele foi destituindo os bispos que eram trinitários e foram ficando bispos arianos. Então, assim, isso fala justamente de uma pessoa que está lutando contra algo muito poderoso, que muitas vezes não tem poder, não tem todas as ferramentas, como se a pessoa estivesse enfrentando o mundo mesmo, né? Enfrentando algo realmente gigante. E era justamente a situação desses abolicionistas evangélicos do Wilberforce, que estava lutando contra essa instituição execrável, como Wesley disse, que pareceria que nunca iria acabar, mas graças a Deus e a forma como Deus instrumentalizou esses homens, essa instituição acabou. O movimento abolicionista só surgiu quando a igreja deixou de ser a sociedade e passou a ser vista como parte da sociedade. Devemos isso ao movimento batista. Quer comentar isso, Bruno? Então, na verdade, o movimento abolicionista surgiu onde a Igreja Católica não tinha domínio, ele surgiu em países protestantes, né? Então, assim, foi justamente pelo fato de lá o protestantismo não, de uma mentalidade protestante dominar, de a Igreja Católica não ter um domínio da esfera religiosa e da esfera pública que ele surgiu. Ele falou dos batistas, é verdade, os batistas eles tiveram sim uma participação importante no abolicionismo, mas eu diria que os Quakers foram os primeiros, eles têm esse trunfo, e os metodistas também, principalmente no abolicionismo inglês, foram mais importantes. Os batistas, eles foram muito importantes no abolicionismo americano, mas tinha uma divisão entre as igrejas batistas do norte, que tendiam a ser abolicionistas, e as igrejas batistas do sul, por sua vez, elas já tendiam a se acochambrar à questão da escravidão. Um outro ponto importante é que o mundo católico, eu acho que é um comentário que eu não fiz, o mundo católico ele só começou a criar leis contra a escravidão por pressão de um país protestante, no caso, o Reino Unido. Você pega, por exemplo, o caso de Portugal. Portugal ele assina um tratado contra o tráfico negreiro, se eu não me engano, foi em 1820, 1830, por uma pressão econômica com a Inglaterra. A Inglaterra ela começou a criar, inclusive, embargos econômicos com aquelas nações que ainda toleravam o tráfico negreiro. O Brasil, olha só que interessante, para você ver como é que o Brasil sempre foi atrasado nessas questões. O Brasil assinou um tratado com a Inglaterra em 1830 para proibir o tráfico negreiro. Só que o Brasil não fazia nenhuma fiscalização e constantemente desrespeitava os termos do tratado. Aí o que a Inglaterra fez, o Reino Unido? Eles criaram uma lei no parlamento britânico dizendo que eles tinham o direito de afundar os navios brasileiros que estivessem transportando escravos. Foi só depois da criação dessa lei que a Marinha Britânica começou a, de fato, afundar os navios negreiros que traziam escravos, que o tráfico negreiro para o Brasil, de fato, acabou. Isso só foi acontecer em 1850. Então, assim, o abolicionismo, primeiro, ele não surge no mundo católico, ele surge no mundo protestante, e até mesmo quando o mundo católico começa a tomar atitudes para abolir a escravidão, é por pressão de nações protestantes. Como eu falei antes, até o próprio Papa, o Gregório XVI, que assina a bula que vai abolir o tráfico negreiro, ele o faz por uma pressão do Reino Unido. De fato, assim, o Reino Unido, eu acho muito injusto quando dizem, por exemplo, que o Reino Unido só aboliu a escravidão por interesses econômicos. Na verdade, isso sim, é uma abordagem muito reducionista da história. Sim. Eu queria aproveitar, acabei esquecendo de falar uma questão sobre o abolicionismo no Brasil, bem breve, até por uma questão, como eu falei, de honrar a memória das pessoas que lutaram pelo abolicionismo aqui no Brasil. Diferente dos países protestantes, né, a gente tem essa pecha, né, de ter sido o último país das Américas a abolir a escravidão. Diferente dos países protestantes, o abolicionismo brasileiro ele foi muito pouco religioso.
geralmente os abolicionistas do Brasil, eles tinham um perfil mais liberal, um perfil mais secularizado. Inclusive, eles eram muito críticos da Igreja Católica. Um exemplo que a gente pode citar é do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele chegou até das obras dele fazer uma comparação entre o abolicionismo americano e inglês e o abolicionismo brasileiro. Enquanto no abolicionismo americano e inglês a religião e as igrejas tiveram um papel fundamental, predominante, aqui no Brasil o papel da Igreja Católica foi quase insignificante, tirando honrosas exceções, tiveram sim alguns padres cuja memória merece ser honrada, que eles de fato se envolveram com a causa abolicionista. Mas ele foi um movimento muito mais secularizado e muito mais liberal, né? Porque a igreja, como a gente sabe, ela estava muito comprometida com a manutenção do status quo daquela sociedade. Mas uma questão que eu queria chamar bastante atenção também foi a atuação de missionários protestantes no Brasil, né? Embora eles fossem uma minoria minúscula, eles fossem muito pequenos, mas nós tivemos também, inclusive os abolicionistas viam até com certa simpatia esses missionários protestantes, eles também, de alguma forma, ainda que eles não tivessem muito poder para isso, eles deram sim alguma contribuição para a causa abolicionista. Por exemplo, um desses missionários foi o Robert Hyde Allen. Ele fundou uma igreja congregacional. Ele era um congregacional e fundou, se eu não me engano, acho que foi a primeira igreja congregacional no Brasil, se eu não me engano, acho que foi na cidade do Rio de Janeiro que ele fundou essa igreja. E ele era um abolicionista convicto, assim. Inclusive, você tem relatos de que ele não aceitava, ele não dava na igreja dele a comunhão para pessoas que possuíssem escravos. Então, se o cara fosse um possuidor de escravos, ele era exortado publicamente por esse missionário. Um outro missionário presbiteriano que a gente também tem que citar é o Simon, né, que foi um missionário presbiteriano aqui no Brasil. Ele também teve uma atuação, ainda que mais tímida do que o Calley. Inclusive, ele fundou aqui um jornal, se eu não me engano, o nome do jornal era Jornal Evangélico, e você tem até um artigo desse jornal ali mais ou menos nos anos de 1880, algo em torno disso, e ele traz também um conteúdo pró-abolição. Então, eles acabaram importando, os protestantes acabaram importando dessas nações onde a escravidão já havia sido abolida, inclusive, esses ideais para o Brasil. E acabaram influenciando, ainda que pouco, mas no processo de abolição da escravatura. E outra coisa